Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Todos bem? Abençoados? Firmes no propósito? Nós temos falado o quanto é importante o que nós fazemos através de um propósito como este. Para quem às vezes não trata com a devida seriedade e acha que isso não tem importância, nós temos, aliás, nós não precisávamos nem falar sobre isso, que faz cerca de 20 anos que nós vivemos esse espírito, essa fé, e vendo a cada ano o quanto funciona, o quanto vidas, histórias são transformadas, vidas são mudadas a cada ano. Mas nós estávamos mostrando agora essa segunda-feira, principalmente, pode alternar os obreiros, nós estávamos falando, viram lá o vídeo, o vídeo que eu postei da água, sim ou não? Viu ou não? Quem viu? Perfeito. Nós estávamos falando o quanto é importante, não só o poder da palavra, mas o poder da intenção e da escrita. Vai lá, entra no meu Facebook, lá, olha, ou se não, vai lá no YouTube e entra e veja quanta coisa importante você vai ver. E mais recente, nós estávamos falando sobre uma experiência que um cientista, mostrando o poder da intenção, o poder da palavra e o poder da escrita. Mas a experiência da água, nós estávamos falando, para quem não viu, o cientista pegou vários frascos, aliás, vários pequenos recipientes, colocou a mesma quantidade de água e levou a uma baixa temperatura para que congelasse. Foram várias as experiências. A água que foi escrita, palavras, boas palavras, palavras que edificam, palavras de gratidão, palavras de bênção, ela formou lindos cristais, ela foi formando o que parece uma escultura, uma bela escultura, uma perfeição. E a água em que foi colado palavras ruins, palavras negativas, horas não formava nada, horas formava uma imagem disforme, sem forma alguma. Eles fizeram com a escrita na água, eles fizeram pronunciando, falando sobre a água, declarando, e também pegaram uma água, porque geralmente a água que produz o cristal era de fonte natural, de torneira não. Mas pegaram uma de torneira, fizeram uma corrente, várias pessoas somente lançando uma boa intenção, bons pensamentos, boas palavras, sem pronunciar, só na intenção, lançando sobre a água, e ela formava. E aí? Então, o que nós estávamos, quanta coisa importante se tira
porque o que a Bíblia nos ensina, a ciência só comprova isso agora, há milhares de anos posterior. Mas, começando por nós, começando por você, pelo seu corpo, se o corpo do homem é 70% formado por água, o que você está formando aí dentro do seu? O que você forma dentro de você? Porque quando você, que é 70% água, quando você pronuncia palavras negativas, alguma coisa está acontecendo. Quando você produz, quando você profere, quando você profetiza, quando você repete palavras poderosas como a do Senhor, o que está acontecendo dentro de você? Para pensar, se simplesmente escrevendo, colocando um rótulo na água, lançando os bons pensamentos sobre ela produz cristais extraordinários? Lindos, 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 incrível. Agora imagine, começando por nós, não estou falando nem aquilo que nós estamos projetando, começando pela própria pessoa, que é 70% água no organismo. Por isso que toda pessoa que abre a boca e fala de forma negativa, seja em relação aos outros, em relação à sua própria vida, está formando só coisa ruim dentro de si. Não tem como ter uma vida bacana, uma vida abençoada. Por isso que quando nós oramos, aí trazendo para agora, por isso que quando nós projetamos, quando nós nos concentramos em um só espírito, numa corrente de oração, quando nós declaramos que 2018 será o melhor ano de nossas vidas, não simplesmente pelo nosso poder, mas agora nós estamos nos agarrando à palavra do Senhor. Se o homem com boa intenção já libera boa energia, imagine o homem que a palavra de Deus está dentro dele, que o poder de Deus está dentro dele. O que ele não forma, o que ele não alcança, o que ele não conquista, o que ele não vive, o que, como a Bíblia diz, tudo é possível a quem? Aquele que crê. E o que é possível àquele que crê? Tudo. Tudo. Olha aqui, ó. Esse é com arroz agora, ó. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por um mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição. Olha que coisa. Nós falamos no domingo sobre o poder da gratidão, né? O poder da palavra, o poder da gratidão, o quanto o poder da gratidão é poderoso e o que produz de milagres, de bênçãos e de multiplicação na vida daquele que pratica, né? Da pessoa grata, da pessoa que declara isso. Agora, olha isso, imagine isso em relação à vida da própria pessoa. O que acontece na vida da própria pessoa? E isso, a vida direcionada, os pensamentos, as palavras direcionadas da forma correta. Isso eu poderia trazer e dizer assim, por isso que tem gente exalando um perfume maravilhoso, tem gente mofando,
e tem gente apodrecendo. Palavras têm poder. Tem gente formando cristais e tem gente formando nada. E tudo isso está aqui. A vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. A forma que a pessoa usa, a bênção, diga comigo, a bênção e a maldição está na língua, está nas palavras. Por isso, que quando você pega Tiago, não é a mensagem de hoje, nós pegamos Tiago 3, fala sobre isso, né? Sobre a pessoa, que o homem que tem o controle sobre a sua boca, o tal é perfeito. Que a sua língua é como uma grande embarcação, né? O leme de uma grande embarcação. Assim como o piloto de um navio, o comandante de um navio, ele conduz com um bem pequeno leme aquela embarcação na direção que ele quer, assim é a pessoa com as suas palavras. E uma coisa que eu quero mostrar a você, que nós precisamos levar muito a sério, 1 Samuel capítulo 10, por favor. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, dizendo, diga comigo, o Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim, e eles lhes dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando, como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus, em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas, que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor, repita comigo em voz alta, por favor, diga, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles profetizará, e será um novo homem. Diga comigo, assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha que coisa linda. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus, diga comigo, mudou o coração de Saul. Diga comigo, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. Diga comigo, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Um homem daquele lugar respondeu, e quem é o pai deles?
de modo que isto se tornou um ditado ou um provérbio. Saul também está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Olha para mim, por favor. Olha o que eu quero transmitir a você, porque eu sempre falo, e a gente estudando a Bíblia, você descobre que é perfeitamente possível você se situar na vida através das orientações bíblicas, porque, como sempre trazemos, a história sempre se repete, e a história que mais me assusta, a semana passada eu fiz uma pregação, e eu disse assim, e leve muito a sério isso, porque é muito comum as pessoas viverem, hoje, totalmente iludidas. Você já viu que hoje nós estamos cercados de todo um entretenimento, como nós vemos as redes sociais, todo mundo envolvido, né? Toda essa coisa incrível, toda maravilhosa, porque tudo pelas redes sociais é lindo, é maravilhoso, né? Tudo é perfeito, né? É uma coisa incrível, como eu ainda dizia no domingo, né? Se as pessoas se preocupassem realmente em viver aquilo que posta na rede social, a vida era completamente diferente, né? Era completamente, porque ali só se posta perfeição, só se posta de um modo geral. Não estou falando de pessoas, grave bem isso e não radicalize o que eu quero dizer, é porque é muita fantasia, muita ilusão, é muita perfeição, as pessoas vendendo uma imagem que não é real, vendendo uma vida que não é real, a grande maioria, uma vida que não é real, e todo mundo envolvido nesse mundo, e o mundo parece, né, todo maravilhoso, quando na íntegra as pessoas estão amargas, frustradas, lares destruídos, casamentos destruídos, né, infelizes, a realidade é a infelicidade, uma tormenta, um inferno em casa, e assim por diante. Por quê? Aonde está o problema? E é o que me assusta. O que me assusta é que eu preguei recentemente que muitas pessoas, não existe uma regra e nenhum fator determinante para que a pessoa tenha uma vida abençoada ou bem-sucedida. Onde eu quero chegar? Não importa a pessoa, nós vemos na Bíblia pessoas que nasceram num lar com uma carga de bênção gigantesca, nasceram desde o nascimento, já foram consagrados, abençoados desde o nascimento, e caminham debaixo da bênção, mas não cultiva o seu próprio relacionamento com Deus, não desenvolve a sua fé, não cresce, vai se envolvendo com uma série de coisas, vai se envolvendo, se distraindo com uma série de coisas, se perdem no caminho, como aconteceu aqui. Esse homem só foi levantado como rei, porque o povo começou a olhar, Israel começou a olhar para as demais nações, e olhava e dizia assim, mas as demais nações têm um rei, eles têm rei, nós também queremos um rei. Se as demais nações têm um governante, têm um rei, então vamos cobrar um rei. E na verdade, na época, eles eram dirigidos pelo próprio Deus. Deus usava o profeta dirigia, orientava, dava as instruções, mostrava tudo o que eles deveriam fazer através do profeta, mas não, para eles não estava bom, eles queriam ser como, diga comigo, eles queriam ser como as demais nações. E aí foi o grande problema, né? Porque eles queriam ser igual a todos, eles não queriam ser diferentes, eles não queriam ser de Deus, eles não queriam ser dirigidos por Deus, eles queriam ser igual a todos. Poxa vida, já tinha algo especial, já era diferente, por que eu vou querer ser igual a todos? E começaram, nós queremos um rei, 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 nós queremos um rei. Quando o profeta foi falar com Deus, Deus falou assim, Samuel, não se entristeça, porque esse povo não rejeita você, eles estão rejeitando a mim. Não é você que eu uso para falar com eles, eles estão rejeitando a mim mesmo. E na cabeça do povo, o povo queria um rei. Tá bom. Como era um povo que queria ser igual a todo mundo, gostava muito de imagem, Deus foi escolher Saul.
Saul, o texto bíblico diz que Saul era, de todos os homens no meio da nação, os mais altos batiam no ombro de Saul. Saul era o maior, era o mais belo. Era o maior e o mais belo. Deus escolheu Saul para eles. Deus deu a direção a Saul. Deus colocou o seu espírito em Saul, que é o que você acabou de ler. Amém? Colocou o seu espírito, que coisa linda, né? Foi dando a instrução, você vai ter um grupo de profetas, ali haverá um grupo de profetas, você vai entrar no meio deles, você vai profetizar no meio deles, o Espírito do Senhor vai se apossar de você, o Espírito do Senhor se apossará de você, te mudarás em um outro homem, e há de ser que quando esses sinais acontecerem, faça o que vier às tuas mãos, pois Deus será com você. Deus será com você. Amém, pessoal? Então, eu disse o seguinte: uma pessoa pode ter vindo com uma carga de maldição terrível, nasceu com uma carga de maldição. Isso é o fator determinante para que ela tenha uma vida desgraçada, derrotada, miserável? Sim ou não? Não. Uma pessoa pode ter nascido debaixo de uma carga de bênção gigantesca, ter vindo de um lar cristão, de uma família cristã, foi ungido desde o ventre, abençoado desde o ventre, ele já nasce com uma carga de bênção gigantesca. É o fator determinante para que ele tenha sucesso na vida, seja abençoado, que Deus seja com ele, em tudo? Sim ou não? Não. Mas sai com um ponto na frente, né? Que já veio debaixo de bênção. Outras vezes, o homem, ele recebe todo o apoio e todo o incentivo de Deus. Ele recebe tudo o que ele precisa para fazer tudo certo, para dar certo na vida, para ser abençoado, para ser bem-sucedido. Deus se preocupou nos mínimos detalhes. Você vê, mesmo o povo estando rejeitando Deus, mesmo o povo estando querendo, desejando, ao invés de ser diferente, ser igual a todas as demais nações, Deus levanta um rei, Deus levanta, como eles gostavam muito de imagem, Deus deu um rei exatamente como eles queriam, um rei grandão, um rei bonito, um rei de boa aparência, levantou o homem que parecia o sinônimo da perfeição. Deus colocou do seu espírito sobre a vida desse homem, colocou o seu espírito na vida desse homem, Deus mudou o coração desse homem, mas mesmo assim, ele não manteve aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus deu a ele. O empurrão, a bênção, a unção que Deus derramou sobre a vida dele. Essa é a parte que me assusta. Essa é a parte que eu te chamo a atenção. Por quê? Diga comigo, livre-arbítrio. Você vai escolher o que você vai fazer. Deus te dá toda a direção. Deus coloca o Espírito. Deus te mostra o que fazer, porque esse homem recebeu toda a direção. Se eu pegasse desde o capítulo 9 e entrasse no capítulo 10 com você, como eu entrei ali, pegando só o ponto principal, você ia ver Deus dando o passo a passo, como deveria ser feito. Todo o direcionamento como deveria ser feito. Aí vem Deus, coloca o seu Espírito, esse homem entra no meio dos profetas, esse homem profetiza, esse homem tem uma experiência, o coração é mudado. Porém, não existe uma transformação definitiva. Não existe. Você sabe que todos nós vivemos a nossa caminhada é contínua.
Eu sempre chamo atenção a cada ano. O ano passado já foi, não volta mais. Os acertos ou erros que eu cometi o ano passado já ficaram para trás. Eu só tenho agora. Eu só tenho o hoje. Nós já estamos em 2018. A minha forma de conduzir a minha vida, de me relacionar com Deus, é que vai determinar se eu terei sucesso ou fracasso. Como disse, teve pessoas que nasceram com uma carga de bênção muito grande e fracassaram. Por quê? Porque desprezaram o relacionamento diário. Diário. Alguém já ouviu aquela frase assim, uma vez salvo, sempre salvo? Quem já ouviu? Não acredite nela. Não acredite nela. Porque se uma vez salvo, sempre salvo, o homem recebeu o Espírito de Deus e se suicidou depois. Perdeu sua salvação. Porque Deus, Ele nos empurra, Ele nos impulsiona, Ele nos motiva. Ele nos coloca no meio das pessoas certas. Deus não colocou Ele no meio dos profetas? Ele não profetizou? Tinha que dar sequência. Tinha que dar sequência. Muitos não olharam para ele e disseram assim, quem que é esse? Esse não é o filho de Quis? Não é o filho dele? O que aconteceu com esse rapaz? Se tornou um provérbio. Aquela mudança. Ficaram encantados de ver. Ele saiu dessa parte aqui no capítulo 11, ele tem uma vitória extraordinária, movido pelo Espírito. Uma vitória extraordinária. Porém, após essa vitória extraordinária, capítulo 11, uma vitória gloriosa, extraordinária. Porém, volta aqui, por favor. Volta 1, 2, volta ao mais um. Chegando em Gibeão, um grupo veio em sua direção. Diga comigo, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Diga comigo. Quando os que já o conheciam viram profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu com o filho de Quis? O que aconteceu? E a promessa era, olha, você vai chegar lá, o Espírito do Senhor se apossará de você, e vai te mudar em um outro homem. Quando esses sinais acontecerem, faça o que vier às suas mãos. Faça o que te pedir a ocasião, porque Deus será com você. Se cumpriu. Se cumpriu, a promessa se cumpriu. Deus foi com ele. O capítulo 11 tem uma vitória gloriosa. Se cumpriu. E depois começou uma sucessão de desobediências. Uma sucessão de desobediências. E quando começa uma sucessão de desobediências, o que vai acontecer? Vai para o capítulo 15, ou 14, não sei. Deixa aí. O último versículo. 16. É 14. Diga comigo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Um homem que teve o Espírito de Deus com o espírito maligno. Um homem que um dia recebeu o Espírito de Deus. Se você me perguntar, vamos ficar com a parte boa. Se você me perguntar,
Bispo, essa referência que o senhor acabou de ler, o Espírito do Senhor se apossará de você e te mudarás em um outro homem, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faça o que te pedir a ocasião, faça o que vier às tuas mãos, porque Deus será contigo. O que o senhor acha disso? É um dos meus preferidos. É uma das referências preferidas minha da Bíblia. Por quê? Porque quando eu amo essa parte, tem coisas que quando o Espírito de Deus está sobre você, se o Espírito de Deus está sobre você, olha como diz o texto, diga comigo, faça o que te pedir a ocasião, faça o que vier às tuas mãos, pois Deus será contigo. Você vê, você já tem aprovação, você já tem o Espírito de Deus. Olha que coisa linda, quando o Espírito de Deus se aposta de você, ele te muda, ele transforma em um outro homem, e você passa a ser dirigido pelo Espírito de Deus, a sua mente, os seus pensamentos, a sua vida é conduzida pelo Espírito de Deus. Faça o que te pedir a ocasião, faça o que achar melhor, faça o que vier às tuas mãos, porque Deus será contigo. Isso é muito forte, isso é glorioso. Porém, quando o homem, ele não se preocupa em desenvolver essa comunhão, esse relacionamento com Deus, acontece justamente o que acabamos de falar. Tem pessoas que nem Deus empurrando, Deus dando o maior empurrão, incentivo, colocando o seu espírito. Tem pessoas que nascem num lar de bênção. Meu Deus, será que não? É isso que nós precisamos carregar dentro de nós. Deus me empurrando, Deus mostrando, eu quero que dê certo. Eu estou dando condições para que dê certo. Está entendendo o que eu quero dizer? Só que se eu ignorar a vontade de Deus, o que Deus está falando, se eu não quiser ouvir, se eu não quiser a direção de Deus, Deus não vai interferir nisso não. Viu? Se eu quiser fazer a minha escolha, seguir da minha forma, do meu jeito, Deus não vai interferir nisso não. Mas eu tenho que estar preparado. E isso é um ponto que eu quero chamar a tua atenção. Não importa se você nasceu num lar de bênção ou num lar de maldição, o que determina é a comunhão que você tem hoje. Se você recebeu o Espírito Santo, glória a Deus. O Espírito Santo mudou o teu coração? Graças a Deus. Só que se você não cuidar disso, o coração volta. Se você não investir nisso, e não investir, não cuidar, zelar continuamente, você pode se perder. E aí, um homem que foi cheio do Espírito do Senhor, um homem que profetizou no meio dos profetas, um homem que todo mundo olhou e disse, meu Deus, o que aconteceu com o filho de Quis? Não é esse o filho de Quis? Meu Deus, o que aconteceu com ele? Um espírito maligno entrou. Porque aonde não está o Espírito de Deus, vai estar um espírito maligno. Se o Espírito de Deus não está, um espírito maligno vai se apossar. E aí, aonde eu quero chegar? Nós falamos, eu comecei falando o seguinte, eu posso postar uma foto bonita no Facebook, não posso? Sim ou não? Só que eu sei o que é minha realidade. E eu quero viver uma vida real, ou eu quero postar uma imagem? Isso é uma escolha que a gente faz também. Eu quero viver uma vida real, uma vida de imagem, uma vida de aparência, ou vou colocar força para viver uma vida real, uma vida abençoada, verdadeira. E para viver essa vida verdadeira, eu não posso ignorar a palavra. Porque eu posso fazer como muita gente, eu tenho a bênção de Deus, Deus está dirigindo minha vida, eu quero imitar os outros, quero ser como as demais nações. Eles têm um rei, nós queremos ser liderados por um rei. Nós queremos ser liderados, nós queremos imitar aos homens. Não sei se eu consigo me fazer entender.
Entende ou não? Sim ou não? Eu gostaria que você entendesse isso. Essa semana eu atendi alguém que tem um relacionamento de amizade com uma das maiores celebridades dessa cidade. Uma das maiores, entre aspas. Está em tudo quanto é revista e evento social da cidade. Tudo, tudo. Parece o símbolo do sucesso. O símbolo do sucesso. Todo mundo acha que é sucesso, que é bem-sucedido. Todo mundo acha. Até porque, profissionalmente, até tem, sim, o seu sucesso, o seu reconhecimento. Profissionalmente. Financeiramente, não. E familiar, na área familiar, também não. E a pessoa estava dizendo assim, estava tão desesperado, tão amargo, tão frustrado, que naquele momento o desabafo desabafou a mim, que saiu para a rodovia com o carro, com a intenção de socar o carro debaixo de uma carreta. E aí, está lá, para quem olha, fala assim, meu Deus, que sucesso. Senhor, que coisa gloriosa. Na foto está bonito. Mas Deus não está. Deus não está aqui. A palavra não está aqui. Vazio. Casa alicerçada, diga comigo, na areia. Chega a boa tempestade, está aí. Então, nós precisamos tomar uma decisão, que tipo de vida queremos? Que tipo de vida queremos? Bonita na foto, nas redes sociais, que todo mundo olhe e ache que nós somos uma família perfeita, que nós somos o sinônimo da realização profissional, do sucesso, ou ser de verdade? Ou ser de verdade. Que as pessoas olhem e acreditem que nós tenhamos uma fé, ou nós temos uma fé de verdade? Parece que temos uma fé, ou temos uma fé de verdade, vivemos um relacionamento com Deus de verdade. Que essa é outra decisão que nós devemos tomar. Porque para ter uma fé de verdade, eu vou ter que investir nisso. Para ter um relacionamento de verdade com Deus, eu vou ter que investir nisso. Porque a palavra vai ter que estar transbordando dentro de mim. A palavra e o Espírito vai ter que estar transbordando, ao ponto de não ter como, ainda que queira entrar alguma porcaria, não tem o poder de permanecer, porque estou transbordando, vai jogar para fora. Porque o diabo vive lançando porcaria, vive lançando setas, pensamentos, sentimentos. Amém? Nós estamos falando de uma vida real. Nós estamos falando de uma vida real. E se muitos se conformarem ainda em viver uma coisa mais ou menos, ou de aparência, infelizmente, está no lugar escorregadio. Porque ou nós vamos nos encher ao ponto de transbordar, que quando o diabo tentar lançar, não tem como permanecer, vai cair, seja pensamentos, sentimentos, seja o pecado, seja mágoa, ódio, rancor, seja miquinha, picuinha. Caiu, vai ser jogado para fora, porque eu estou me enchendo de tamanha forma que não tem como permanecer. Está entendendo o que eu quero dizer? Se eu continuasse derramando aqui, eu posso jogar um cisco aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser jogado para fora. Vai ou não vai?
E ele vai ser jogado para fora, porque não tem lugar para ele. Eu estou me enchendo da palavra, me enchendo do Espírito de tamanha forma que não tem lugar. Não tem lugar para sentimentos, pensamentos, para micuinha, para picuinha, para coisinha, para maguinha, para ódio, para rancor. Não tem margem, eu estou me enchendo de tamanha forma que não tem lugar para o diabo entrar. E eu quero mostrar para você que uma pessoa pode receber o Espírito, ser empurrado por Deus e fracassar. Porque não é uma vez, é continuamente. O nosso relacionamento com Deus é diário. É diário. E é muito simples você ter essa experiência, muito simples. Pode prestar atenção quando você está numa constância dentro da igreja, quanto mais você vem, mais você quer vir, mais você quer se alimentar da palavra, mais você quer ouvir. Quanto menos você vem, menos você quer vir. Quanto menos você ouve, menos você quer ouvir. Menos. É isso que acontece com a gente. Amém? Eu fecharia o resumo dessa mensagem dizendo: o povo era governado por Deus, estava querendo ser igual a todas as demais nações. Começou a pedir um rei porque as demais nações tinham. Naquela atitude eles estavam rejeitando o próprio Deus, o governo de Deus. Por quê? Por querer ser igual, ao invés de desejar ser diferente. Eles são governados por reis, nós somos governados por Deus. Eles são governados por reis, nós somos por Deus, e vamos ficar com Deus. Mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, levanta um rei. Só que muita coisa muda a partir do momento que as coisas são lideradas por homens, já não cobre perfeição, porque no homem não tem perfeição. Muita coisa já mudou. Mas Deus levanta um homem com todo o perfil que eles queriam. Grande, bonito, de boa aparência. Deus dá toda a direção, coloca do seu Espírito sobre esse homem, muda o coração desse homem. Esse homem profetiza no meio dos profetas. Ele chega ao ponto de profetizar no meio dos profetas. Mas não deu sequência no mesmo Espírito. Teve experiências gloriosas com Espírito e de vitórias. Mas depois começou com uma sucessão de pequenas desobediências. Vou usar essa palavra, pequenas desobediências. Pequenas. O que parecia não ser tão, porque não tem pequena nem grande, né? Desobediência é desobediência. Começou com a desobediência, até chegar ao ponto, diga comigo, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou, entrou um espírito maligno. Se o Espírito de Deus não está, um espírito maligno entra. Amém? E pega essa mensagem, leve a sério a sua vida. Trate a sua vida com seriedade, a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Não queira ser igual a todo mundo. Queira ser de Deus e dirigido por Deus. Não se contente simplesmente porque você teve uma experiência bacana com Deus, porque uma experiência bacana não define a sua vida. É uma vida diária com Deus. É um relacionamento diário com Deus. É construir a sua vida, realmente construir a sua casa na rocha. Porque quem constrói na rocha e quem constrói na areia, constrói. Só que uma não permanece. Entendeu? Não quer dizer que não construa, constrói. Só que não permanece. Quem construiu na areia não permanece. Ele constrói, todo mundo acha que está bonito, todo mundo acha que está perfeito.
Se faltar a comunhão, a presença, a unção, a direção de Deus, vai faltar tudo. Vai faltar tudo. E começa, não há paz, não há alegria, não há, nada está bom, lugar nenhum está bom, em casa não está bom, na rua não está bom, no trabalho não está bom, nesse relacionamento está bom, nesse casamento não está bom, nada está bom, nada, já começa uma frustração e uma inquietação, e isso já é um termômetro. Aonde está faltando a presença de Deus, aonde está faltando a unção do Espírito Santo, nada está bom. E aí a pessoa começa a ser dirigida por ela mesma. E quando a pessoa é dirigida por ela mesma, aí é um problema sério. Amém? Fique em pé, por favor, pega o teu propósito, pega aí no seu coração, segura no seu coração. Volta aqui, por favor. 10. Lá no 10:6. Diga comigo, o Espírito do Senhor se apossará de você. E com eles você profetizará. Diga comigo, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Segura no seu coração, fecha os seus olhos. Que o Espírito do Senhor se aposse da tua vida e que realmente transforme você em um outro homem, uma outra mulher. Porque quando isto acontece, e você realmente passa por essa transformação, você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. A bênção de Deus te acompanha. Por isso, nós precisamos ter cuidado, porque você sabe que todo o fracasso ou a derrota começa na nossa mente, com os pensamentos. Precisamos pensar errado. Quando pensamos errado, já começamos a sentir o que não é bom, falar o que não é bom, daqui a pouco agindo como não deveríamos agir. Mas quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos são dirigidos por Ele. O nosso coração é mudado. E quando o coração de um homem é mudado, e esse coração é mudado de acordo com a vontade de Deus, como diz a palavra, faça o que achar melhor, porque Deus será com você. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que domine os teus pensamentos, os teus sentimentos, que mude, ou continue mudando o seu coração, porque o segredo para uma vida vitoriosa está aí, e não é uma experiência com Ele,
isso mexe comigo. Um homem pode ter tido uma experiência tão linda com Deus, com o Espírito Santo, e se não guardar isso, se não perseverar nisso, isso pode ir se perdendo no caminho, e a vida vai se tornando vazia, sem sentido, sem propósito. A vida vai se tornando um caos. Então peça ao Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo aí com a sinceridade do seu coração que você não quer viver. Você não quer parecer que vive uma fé, você quer viver uma fé de verdade. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.